Olá, pastora Cleide Dias aqui mais uma vez para compartilhar a nossa palavra do dia. Eu queria falar um pouquinho para você do que significa um propósito ou o que é um propósito. A palavra propósito, ela é definida no hebraico como uma intenção original ou desejo da mente. Propósito significa a razão pelo qual algo foi criado. Por que eu estou lhe falando isso hoje? Porque propósito, ele significa motivação para se começar uma criação. É a razão da existência de algo, é o porquê de algo existir. Significa que se você não souber o porquê que você tem algo, você não vai usar. E isso inclui a sua própria vida. E por que eu estou falando isso hoje com você? Porque nós precisamos ter convicção, certeza do propósito para o qual nós fomos criados, porque senão nós vamos estar fazendo coisas ou falando coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos criou para fazer. Eu poderia te citar vários exemplos de pessoas que viviam intensamente o seu propósito, independente de onde elas estavam. E a minha preocupação hoje em estar compartilhando isso é porque existem muitas mudanças de valores nos dias em que vivemos. E eu gostaria de compartilhar com você a importância de se saber o propósito que você tem, o seu real propósito e o propósito de cada coisa. Existe um propósito específico de Deus em cada coisa que fazemos. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 19, 21, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que Deus está dizendo ali não é para que nós não nos planejemos. Pelo contrário, Ele está mandando a gente se planejar para que Ele possa estabelecer ou confirmar alguma coisa nas nossas vidas. Quando o Senhor fala que a resposta vem dos seus lábios, Ele está simplesmente dizendo: os meus propósitos são mais importantes do que os teus planos. Mas eu preciso que tu faça planos para entender para onde você está querendo ir. O propósito do Senhor, ele é mais importante do que qualquer plano que eu e você possamos fazer em toda a nossa vida. Mas foi o próprio Deus que nos ordenou que fizéssemos planos na terra. Nós só precisamos estar alinhados com o seu propósito. Olha, tem um homem na Bíblia chamado Neemias, que era o copeiro do rei da Pérsia. Era uma posição muito importante para Neemias. Você vê isso no livro dele. Mas lá era só um emprego. Neemias tinha isso muito claro na sua mente. Ele estava ocupado com a visão do reino do céu. Qual era o propósito de Neemias? Era reconstruir os muros. Mas ele estava ali sendo empregado na casa de um rei importante. E eu e você precisamos entender uma coisa. Deus tem um propósito, tem uma visão especial para mim e para você. E ainda que a gente esteja nos melhores empregos da terra, fazendo as melhores coisas que possamos fazer, nós precisamos estar de olho no real propósito. Porque se Deus não lhe quer naquele propósito, Ele vai lhe mostrar outro para onde você deve ir, no tempo certo, na hora certa. Tudo tem o dia estabelecido por Deus na terra. Nós só precisamos caminhar na direção que Ele nos mandou caminhar. E hoje eu quero que seja um dia de você atualizar seu propósito. Na fala, na ação, nas conexões. Eu desejo realmente que você comece a olhar para todas as declarações que eu tenho feito, para toda palavra que eu tenho compartilhado e não pensar em nenhuma outra pessoa a não ser você. A mudança da nossa vida em direção ao nosso propósito, ela precisa alcançar o nosso coração e não o do outro. Todas as vezes que eu fico olhando para o outro e achando que o outro tem que aprender e não eu, nós estamos totalmente fora do projeto que Deus nos estabeleceu. Mas o meu desejo é alinhar você com o propósito de Deus. E isso significa que você vai ser confrontado, isso significa que você vai ser consolado, isso significa que você vai crescer, se você se permitir. Mas é necessário que você entenda que tudo é para você e não para o outro, não para o vizinho, não para quem não está aqui, é para você. Tome posse
Mastigue, coma, engula, remoa se for preciso, mas decida, eu vou crescer, como um dia eu decidi. Olhe para você mesmo e decida, eu vou crescer. Porque muitas pessoas falam, o meu crescimento depende só de mim mesmo, a minha luta quem tem que vencer é eu mesmo. Mas a gente não vê essa pessoa mudando, essas atitudes alterando. E amados, nós não podemos mais viver apenas da fala, nós temos que viver de atitudes, porque quem perde é só você, quem perde é só eu, quando eu decido viver, fazer de conta que eu estou vivendo uma vida que eu não estou vivendo. Nós vamos viver o propósito de Deus. Amém? Alinhe seu propósito. E uma das coisas que Deus me ensinou foi que para mim, para transformar vidas, eu preciso primeiro transformar a minha. E um dia a minha vida foi transformada, já bem recente, crente há muitos anos, mas eu era alguém que olhava muito para os outros, estava muito preocupada em mudar a vida dos outros e não estava preocupada em mudar a minha. No dia que a minha mudou, aí a real motivação do Senhor entrou no meu coração. E como eu disse, eu estou aqui para alinhar você com o seu propósito. E eu quero que você me dê feedback. Venha no meu privado, converse comigo. Nós vamos compartilhar as nossas fraquezas, as nossas limitações e as nossas forças, para a gente poder chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus lhe guarde.